Falando agora sobre as bênçãos de Deus na nossa vida, qual você diria que é a maior bênção que Ele já deu? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, mais um devocional Rafa. Arthur, Rafa Family, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos fazendo um devocional desse livro aqui, Nós para Deus, da Paola e do Israel. É um livro que tem abençoado muito nossa vida. Se você quiser adquirir, tem na descrição aí. E se você quiser participar do grupo do WhatsApp com os casais que a gente tem discipulado, tá aí na descrição também o link para você poder participar, não só desse livro, mas Salmoterapia e tantos outros que a gente tem feito uma vida de devocional aqui. Tem o nosso WhatsApp aí, fiquem à vontade de entrar em contato e ser notificado aí para você poder ter essa constância, que o importante é ter constância. Vamos lá então, Rafa? Vamos. Lê aí o dia de hoje. Nós estamos na segunda semana do terceiro dia, né? Quarta-feira. Refletindo o papo. Releiam o texto bíblico da semana, Gênesis 29, do 16 ao 30. Hoje é um dia intencional para refletirmos sobre esse assunto, respondendo a algumas perguntas que preparamos para vocês. Vamos ler o texto? Vou abrir aqui. Acontece que Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais moça Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: Trabalharei por 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: Eu prefiro dá-la a você em vez de um estranho. Fique aqui comigo. Assim trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ele amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram 7 anos, Jacó disse a Labão: Dê a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Lia e a entregou a Jacó. E ele teve relações com ela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Lia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar-se antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou e quando terminou a semana de festas do casamento de Lia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Lia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Agora são 4 perguntas. Vamos para a primeira. O que ou quem tem ocupado o lugar principal na sua vida? Onde estão concentrados seus maiores desejos, vontades, expectativas, propósitos de vida? Em Deus ou em outras coisas, como marido, esposa, filhos, trabalhos, riquezas? Forte, hein? 2. Falando sobre as bênçãos de Deus na nossa vida, qual você diria que é a maior bênção que Ele já lhe deu? 3. Reflitam e conversam sobre as bênçãos de sermos chamados filhos de Deus e sobre a bênção da salvação e da vida eterna. Reflitam sobre como elas são infinitamente maiores do que qualquer bênção terrena e se questionem como isso tem impactado e refletido em nosso dia a dia. 4. Temos louvado ao Senhor em nossas vidas por aquilo que Ele é? Ou apenas estamos esperando que Ele cumpra os nossos desejos e supra nossas vontades? Puxado, hein? É muito importante, quando tiver essas perguntas, vocês realmente refletirem e gastar um tempo respondendo essas perguntas, né? Porque realmente quando... eu acho que é em Provérbios ou em Eclesiastes, eu sei que foi Salomão que escreveu, que é melhor você ir no lugar onde há luto do que no lugar onde há alegria. Porque onde há luto tem reflexão, pelo menos. Então é importante a gente sempre refletir, a gente sempre parar para pensar. E hoje nós vivemos uma geração que a hora que chega alguma situação para refletir, você faz isso daqui, ó. Você liga sua televisão, você pega seu celular para rolar o feed para você esquecer. Nós preferimos tuchar de entretenimento, encher de informações para a gente não precisar pensar naquilo. E aí, a hora de dormir, antes de dormir, muitas pessoas não conseguem nem dormir, sofrem com insônia
e aí precisam tomar remédios para poder dormir, para poder desacelerar. E não é sobre isso. A gente precisa refletir ao longo da nossa vida. A gente precisa simplesmente parar e tentar entender aquilo. Mesmo que às vezes você não tenha aquela resposta, mas tipo assim, Senhor, o que eu preciso responder? Qual que seria a minha resposta correta, Senhor? Me ajude a mudar a minha rotina, mudar os meus hábitos para que eu possa responder isso, né? Primeira pergunta. O que tem sido prioridade na sua vida, né? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Porque o ponto é esse. Ou é Deus em primeiro lugar na sua vida, ou são as demais coisas. Mateus 6, 32. Então, assim, se o Senhor não está como primeiro lugar na sua vida, as demais coisas estão, né? E eu não tô falando de coisas ruins. A Rafa não foi... A minha esposa não foi uma esposa que Deus me deu? Foi. O Arthur não foi um filho que Deus me deu? Foi. A igreja que eu vou não é a igreja que Deus me deu, me colocou? Sim. O trabalho que eu tenho? Sim. Mas tudo aquilo que te afasta de Deus é uma coisa que não deve ser feita na sua vida. E, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que a igreja afastam elas de Deus, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, o trabalho afasta essa pessoa de Deus. E, às vezes, a pessoa trabalha, vamos supor, trabalha num lugar onde todo mundo é cristão, mas a gente precisa aprender a colocar a nossa expectativa, a nossa prioridade, as nossas vontades, tudo mediante a Deus, tudo diante de Deus. Então, nessa manhã, reflita, né, o horário que você estiver assistindo, reflita sobre o que tem sido prioridade na sua vida, né? E a prioridade não é só o que você tem feito, mas o que você tem pensado, porque muitas vezes a gente está num lugar, mas com a cabeça em outro, sabe? Então isso é muito importante. E eu acredito que uma das formas de a gente descobrir isso, quais são as bênçãos de Deus que o Senhor já te deu, qual foi a maior? Eu acho que uma das formas de você viver de acordo com o que o Senhor tem para sua vida é você lembrar de tudo que Ele já fez por sua vida, sabe? É de você realmente refletir que você tem uma identidade nele, que Ele é um abençoador na sua vida e não somente as bênçãos que Ele te deu. Eu acho que o ponto é esse, aonde que seu coração vai. Se o Senhor te abençoar, se o Senhor te der, você vai ficar com o olho em quem? Nele ou naquilo que Ele te deu. Então isso é muito importante. E por último aqui, né? O que a gente tem louvado Ele, ou apenas a gente está esperando que Ele cumpra os nossos desejos e aquilo que nos falta. A gente precisa agradecer, a gente precisa engrandecer, a gente precisa reconhecer, a gente precisa fazer por Ele, mas a gente não pode ficar fazendo numa barganha, né, Rafa? Esperando, eu vou fazer porque Deus vai fazer na minha vida. Isso é um ponto muito, muito importante. E tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Plantam porque sabe que vai colher. Sabe? Pelo menos eu tenho essa experiência, assim, ó, eu planto por gratidão. E o Senhor, Ele me constrange, sabe? Essa semana mesmo, assim, eu fiz um plantio, assim, inesperado, semeei na vida de uma pessoa e 2 dias depois eu recebi, tipo, o triplo desse presente de uma outra pessoa. Então, onde você plantou, você não vai colher, você vai colher em outro lugar, inesperado. Então, você quer viver uma vida de colheita? Faça uma vida de plantio. Você quer viver uma vida de você receber as demais coisas? Não corra atrás das demais coisas, corra atrás do reino de Deus. Mateus 6,32 é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é você pegar o seu salário e você fala assim, eu vou dizimar, eu vou ofertar na igreja todo o meu salário porque eu estou vendo o reino de Deus em primeiro lugar. Isso não é ver o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ah, eu vou sair de todas as coisas, eu vou na igreja todos os dias. Não, eu vou ler a Bíblia em um dia. Isso não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É você criar um relacionamento com Ele todos os dias. É você estar ali reconhecendo, agradecendo a tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém. Amém? Que você possa refletir um pouco sobre isso. Tem uma canção muito antiga, não sei nem se a Rafa conhece, que ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre a gente reconhecer que Ele é o Senhor e engrandecer o nome dEle. Vamos lá. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. É uma canção difícil de cantar, né? Logo de manhã, mas que você engrandeça o nome do Senhor e que você diga aleluia, louvor àquele que é dado direito, né? Louvemos ao Senhor. E espero que o Senhor tenha falado no seu coração, no coração da sua família. Esse livro tem nos abençoado muito. Eu tenho certeza que você tem algum amigo que esse livro pode abençoar também. Saúde, Arthur. Saúde, saúde. Então compartilhe com um amigo, não só para ajudar o canal, mas para poder abençoar a vida desse amigo e você mostrar que você se importa com ele, né? Mande de preferência para um casal, né? E fala, ó, assiste esse vídeo, entra no grupo, participa ali do devocional que tem abençoado muito nossa vida. Né, Rafa? Amém. Até o próximo, então, galera. Deus abençoe. Até amanhã.